Hoje, então, nós vamos falar sobre animismo e mediunidade. Então, nós vamos estabelecer um conceito de animismo, vamos falar das diferenças dos fatos anímicos e fatos espiríticos, vamos entrar um pouquinho na história, vamos falar sobre o fenômeno anímico, sobre animismo na codificação, na reunião mediúnica, sobre cristalização e, por fim, uma conclusão. Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas, já que se trata de uma aula virtual ao vivo, tá? Muito bem. Segundo consta no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, o que é animismo? Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa, ou seja, o espírito, arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Então, a pessoa vai buscar, o espírito vai buscar no próprio passado, naquela memória que ele está se manifestando em forma de espírito, né? Sem a parte material. Muitas vezes, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que há uma interferência do espírito, nada mais é do que do médium. Naturalmente que o médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos recolhidos do seu próprio mundo subconsciencial, fenômeno esse motivado pelo contato magnético e pela aproximação de entidades que lhe partilharam as remotas experiências. Então, vamos supor, vocês estão numa reunião mediúnica. É muito comum haver uma manifestação aparentemente mediúnica, mas, na verdade, trata-se do espírito do próprio médium, que, pelo contato das entidades que partilharam lá um remoto, né, compartilharam, viveram com ele em vidas anteriores, com essa aproximação, com esse contato magnético, coisas que estavam no seu subconsciente, memórias e sentimentos, elas vêm à tona, e o espírito acaba se manifestando. Então, nós temos aí o que se chama desse fenômeno anímico, tá? Sendo assim, nós podemos estabelecer uma distinção entre o que seria um fato anímico, ou fatos anímicos, e fatos espiríticos. Os fatos anímicos são, como já acentuamos, aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia pré-concebida de mistificação, recolhe impressões do pretérito, né, do passado, e as transmite como se por ele um espírito estivesse se comunicando. Então, o fato anímico não há presença do espírito, além do médium. No fato, além do espírito do médium. No fatos espiríticos, aí sim, você tem os mediúnicos, propriamente ditos, que são aqueles em que o médium é apenas o veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados. Então, nesse começo, já dá para a gente entender a diferença de um fato anímico, fato espirítico. Resumindo, né, a grosso modo, o fato anímico é a manifestação do espírito do médium. Veja, não há intenção, né, de mistificação, não é disso que nós estamos falando. Nós vamos falar mais a respeito. E o fato espirítico, assim, a presença de um espírito desencarnado que se comunica através dos médiuns. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, para a gente falar um pouquinho da história do animismo, nós vamos citar vários personagens da história. Claro, o primeiro dele, Allan Kardec. O segundo, Eduard von Hartmann. Vocês podem ver pelas datas que eles são contemporâneos de Kardec. Alexander Aksakoff, Ernesto Bozano, Gabriel Delany e, mais recentemente, então, do século XX, Hermínio de Miranda. Ok? Vamos ver aqui que esse cidadão, o Eduard von Hartmann,
ele escreveu um livro contra o espiritismo. Ele vai falar, olha, isso tudo que os espíritas falam, de manifestação, de espírito, é tudo da cabeça deles. Aí o Alexander Aksakov vai escrever um livro em resposta ao livro do Eduard von Hartmann, tá? É uma coisa muito interessante e vale a pena realmente, quem tiver interesse, de ler esses livros. Nós vamos falar agora de cada um deles, tá? Desses personagens e um pouquinho da história sobre o animismo. Bem, Allan Kardec vai falar o seguinte: são fenômenos naturais do psiquismo humano, classificados pela doutrina espírita em duas categorias básicas, os mediúnicos e os não mediúnicos, anímicos, do grego anima, alma. Mediúnicos são intermediados pelos médiums. Então, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E essa faculdade é inerente ao homem, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Os não mediúnicos, mais propriamente denominados de emancipação, fenômenos de emancipação da alma pela codificação espírita, são aqueles que são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Então, gente, é muito importante vocês saberem, talvez ficou confuso ali no começo, que o termo animismo não existe na obra de Allan Kardec. Kardec define isso que a gente hoje, né, esse termo está bem difundido na doutrina espírita, né, o animismo, o termo animismo, ele foi considerado por Allan Kardec como não mediúnicos. Tá? Então, essa é uma coisa importante para falar. Então, na doutrina espírita, nós temos os fenômenos mediúnicos, que são aqueles em que o médium realmente ele é intermediário, né, de um espírito e faz a comunicação, e os não mediúnicos, que é um fenômeno que a gente chama de emancipação da alma, e esse fenômeno é produzido pelo próprio espírito do médium. Tudo bem? Continuando. Bom, eu falei, né, desse cidadão, o Carl Robert Eduard von Hartmann. Ele escreveu um livro contra o espiritismo em 1885, e o livro chama O Espiritismo. São fenômenos espíritas, ele diz o seguinte: os fenômenos espíritas são todos produzidos pela mente. E essa explicação toda baseada nos conceitos do quê? Do inconsciente. Então, para Hartmann, todos esses fenômenos descritos pelo espírito não existiam, eram tudo do espírito do médium. São informações que são trazidas do subconsciente. São fenômenos que ocorrem sem a interferência de desencarnados. Bom, o Hartmann escreveu isso em 1885. Mas, felizmente, esse outro cidadão aqui, o Alexander Aksakov, ele escreveu um livro para defender o espiritismo em resposta ao livro do von Hartmann. Então, ele publica o livro Animismo e Espiritismo. Então, ele, o Alexander, que é espírita, foi espírita, né? Ele que criou o termo animismo, tá? Olha o que ele fala. Pegamos uma parte aí desse livro. Para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Então, o Alexander vem explicar claramente que existe, sim, a comunicação entre desencarnados, comunicação de um desencarnado, que seria o fenômeno mediúnico propriamente dito, existe, e ele define animismo para poder explicar mais facilmente, né, para, como ele mesmo fala, para maior brevidade.
ele designa animismos, fenômenos intelectuais e físicos. Então, são esses que vêm do próprio espírito. Assim como Kardec criou a palavra perispírito, o Alexander, ele se viu na necessidade, né, de defender o espiritismo e criou a palavra animismo. Lembrando que na codificação, nas obras de Allan Kardec, animismo é o equivalente a fenômenos não mediúnicos, porque são considerados fenômenos de emancipação da alma do próprio espírito. Acho que essa introdução ficou claro, né, gente, a diferença. Se não ficou, por favor, coloquem suas perguntas aí, tá, ou dúvidas. Bem, o Ernesto Bozano também se manifestou, isso em 1937, na Conferência de Glasgow. Ele falou, animismo ou espiritismo? Qual explica melhor o fenômeno? E aí ele publica o livro Animismo ou Espiritismo, reunindo dados de 40 anos de pesquisa. Os livros de Ernesto Bozano também são muito interessantes de se ler. Ele fundou, um pouquinho sobre Ernesto Bozano, tá? Ele fundou a União Espírita Francesa em 1882 e o jornal Le Spiritisme, no mesmo ano. Ao lado do filósofo, olha só, Leon Denis, foi um importante divulgador das ideias espíritas nessa época. Você veja, Leon Denis não estava sozinho, né, gente? Fez conferência por toda a Europa, inclusive na abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista, que ocorreu em 1890. Compreendendo que o perispírito estava no centro dos fenômenos espíritas, ele procurou distinguir o que seria mediunismo de animismo, né? O que não tinha sido considerado antes, né? O fator, o corpo perispiritual. Tá? Você vejam esses senhores, né, o Ernesto Bozano, entre outros, já nessa época, fazendo um trabalho incrível de divulgação e defendendo o espiritismo dos seus inimigos, né, dos ataques que ocorriam naquela época. Então, é muito importante saber isso. E aí vem Hermínio de Miranda, aí a gente avançou bastante no tempo. Ele escreveu 2 livros que eu recomendo a leitura, que é Diversidade dos Carismas, e em 2011, O Fenômeno Anímico. O Hermínio, ele tem uma capacidade muito grande de prender a sua... Ele faz, assim, pesquisa, ele já é falecido, eu esqueci o ano que ele faleceu, mas ele já faleceu, e ele escreveu esses livros importantes sobre mediunidade. E se você quer se dedicar um pouquinho mais sobre estudo de mediunidade e fenômenos mediúnicos, além do livro dos médiuns, evidentemente, a gente recomenda essa leitura, Diversidade de Carismas e Diversidade dos Carismas e Fenômeno Anímico de Hermínio de Miranda, que vai confirmar o que Allan Kardec já estava falando, defendido lá pelo Hartmann e depois também explicado por Ernesto Bozano, tá? Ele continuou aí a parada. Veja o que Hermínio fala, é muito interessante o que ele fala, olha, a distribuição dos fenômenos psíquicos está em 2 categorias, animismo e mediunidade. Ele é de mera conveniência da metodologia expositiva. Então, ele fala assim, olha, isso daí, gente, é uma coisa apenas didática, para a gente entender o que é uma coisa e o que é outra, que não lhe tira a condição de classificação arbitrária. Isso porque não há entre as 2 categorias absoluta nitidez de fronteiras. Ainda que seja teoricamente mais frequente o fenômeno anímico puro, isto é, sem interferência de entidades desencarnadas, suspeitamos, inferimos ou sabemos que, em larga faixa percentual de eventos, ocorre ou pode ocorrer a participação de seres desencarnados. O que o Hermínio está trazendo? Obrigada, Tânia. Alguém já pesquisou. Hermínio, ele faleceu em 2013.
O que o Hermínio está dizendo para a gente? Olha só o que ele está dizendo. Que numa manifestação, vamos dizer manifestação mediúnica, você não consegue distinguir com clareza onde começa o fenômeno mediúnico e onde começa o fenômeno anímico. Então, toda manifestação mediúnica, ele vai ter sempre a parte anímica do médium, vai ter sempre a participação do médium. Não dá para separar. O que acontece quando o médium começa a se desenvolver a mediunidade e vai praticando, e vai estudando e se aperfeiçoando, então a parte anímica passa a ser menos prevalente, né? E ele fala aqui que, embora a maior parte das comunicações mediúnicas são anímicas, e são, se vocês procurarem no YouTube, Divaldo Franco falando sobre isso, ele vai falar, é verdade, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, conforme o médium vai se dedicando. Agora, isso não vai desqualificar a comunicação dada, porque se você está numa reunião mediúnica, existe um fenômeno, uma manifestação mediúnica, desculpe, não importa se aquela manifestação, ela está sendo anímica, totalmente anímica, ou mediúnica, ou uma mistura das duas, porque existe ali um espírito se manifestando, e um espírito com necessidade do diálogo fraterno, da evangelização. Então, existe ali, é tão importante quanto, tá? Porque no começo existia muito preconceito em grupos espíritas sobre o fenômeno anímico. O que a gente vê hoje em dia, que é uma coisa perfeitamente natural, todos esses que trouxeram, que a gente viu anteriormente nos slides anteriores, trouxeram nas transparências anteriores dessa apresentação, trouxeram para a gente contribuições importantes para descrever o fenômeno anímico. Então, aquele espírito, seja ele desencarnado ou não, que está fazendo ali a manifestação, seja do médium ou de um espírito desencarnado, vai precisar de diálogo, e é tão importante quanto qualquer outra manifestação. Tá? Olha que mais que o Hermínio fala. Já o fenômeno mediúnico não acontece sem o componente anímico. Então, ele deixa claro que existe as duas coisas ali se misturando, que é da essência do processo. Para suas manifestações, os espíritos precisam de certa espécie e quantidade de energia que somente o ser encarnado dispõe. A comunicação entre as duas faces da vida, ou seja, entre os espíritos desencarnados e seres humanos encarnados, transita por uma ponte psíquica que tende a apoiar uma cabeceira na margem de lá do abismo e a outra no lado de cá, onde vivemos nós. Então, ele diz que não existe o fenômeno mediúnico sem um componente anímico. Tá? Por essa razão. Não sei se está ficando claro para vocês. É que os fenômenos, ele continua, né? É que os fenômenos da natureza anímica e mediúnica não ocorrem apenas a horas certas, com determinadas pessoas nos círculos fechados do espiritismo prático, mas a todo momento, por toda parte, em todo mundo. Não estarei exagerando ao dizer que acontece com maior frequência na rua, no lar, na escola, no local de trabalho, do que propriamente na intimidade dos núcleos espíritas. A mediunidade não é propriedade do espiritismo, e sim, como um fenômeno natural, um dos múltiplos aspectos da própria vida. Ele traz aí uma visão da mediunidade como um fenômeno muito natural, que pertence porque em todo momento nós estamos em interação com o mundo espiritual, porque afinal nós somos espíritos e ocupamos esse corpo. Então, a todo momento nós estamos recebendo essa influência e estamos agindo exatamente sob essa influência. Então, esse fato, esse fenômeno anímico, né, ele existe
ele faz parte, é uma coisa natural. Né? Não dá para a gente separar. Por exemplo, o médium, o que, que ele quer dizer? O médium, que ele fala aqui, não está aqui propriamente na intimidade nos núcleos espíritas, ou seja, você não é médium só no centro espírita, nós somos médiums, claro que algumas pessoas em maior ou menor grau, como define Kardec, mas nós somos médiums, a gente não deixa de ser médium quando a gente está trabalhando, a gente está na escola, a gente está em outros lugares, na rua, ou dentro da nossa casa, né? Então tem que levar em consideração esse aspecto, que é muito importante. Muito bem. Animismo na comunicação, na codificação. Aí a gente vai começar agora a nos reportar, desculpa, gente, ao livro dos médiuns, né? As comunicações escritas ou verbais poderão também provir do próprio espírito encarnado no médium. O que vocês acham? Quando a gente tem a psicografia, vamos dar nomes, né? Porque nós estamos estudando aqui espiritismo. As comunicações escritas ou verbais. Então, a gente está falando de psicografia, psicofonia. Será que isso também existe uma manifestação do médium? O que vocês acham, pelo que a gente viu até agora? Você acha que é possível que essas comunicações escritas ou verbais vão também provir dos médiuns? Quando há uma psicografia, quando há uma psicofonia, o que vocês acham? Vamos à resposta aqui, né? A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de um certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso quando as almas das pessoas vivas vêm vos visitar e comunicam-se convosco através da escrita, muitas vezes sem que as tenhais chamado. Porque ficais sabendo que entre os espíritos que evocais, há alguns que encontram-se encarnados na terra, então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que quereríeis que o mesmo não acontecesse com o médium? Né? Já que o médium é o quê? Um espírito encarnado. Vamos ver a pergunta aqui da Tânia. Então, o animismo seria algo só próprio do médium, que se manifesta nessa vida, ou outras passadas, em outras encarnações? O animismo, Tânia, o médium, todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Essa é a definição. Todos nós. É uma condição orgânica. O animismo é a manifestação do próprio espírito do médium. Então, o animismo seria algo só próprio do médium? Quando você diz só próprio do médium, você quer dizer somente aquele médium que tem ostensiva? Ele fica mais visível dessa maneira, né? Porque ele vai se manifestar numa comunicação e acaba manifestando o próprio espírito, né? Mas como disse Hermínio, que a gente viu anteriormente, a gente não é médium só dentro do centro espírita. Nós somos médiums na escola, na rua, no trabalho, em todo lugar. Então, essa condição orgânica e o animismo, ele é um fator anímico, nesse caso, ele faz parte, não tem como separar. Né? Então, você tem o fator anímico, o fator mediúnico agindo juntos. Ora, você vai ver o fator anímico sozinho, numa comunicação, somente o médium está se manifestando. Ora, você vai ver o desencarnado, se for um médium que já estudou, que está mais preparado, mais desenvolvido, e você vai ver os dois, que é o mais comum. Você vai ver os dois, tá? Não sei se isso respondeu a pergunta, né? Outra pergunta, gente. O espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento ou este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado no médium? Que pergunta é essa? Vamos refletir sobre a pergunta, né, que é um pouco longa.
quando há uma comunicação mediúnica, através de um desencarnado, será que esse pensamento vai direto, né, ele transmite diretamente o seu pensamento, ou esse pensamento passa pelo pensamento do médium primeiro, que está fazendo a comunicação? O que vocês acham? É uma pergunta interessante. Olha as perguntas interessantes de Kardec. Vamos ver a resposta? É o espírito do médium que é o intérprete. Então, não é uma coisa, não tem como ser direto, não é mesmo? Porque nós temos aqui uma comunicação entre campos, entre mentes, é psíquico, né? Então, o espírito do médium que é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve para falar, e porque é necessária uma corrente entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como um fio elétrico, é necessário para transmitir uma notícia a grande distância na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Então, o médium é um intérprete. Interessante mesmo, né? Outra pergunta que Kardec fez, infelizmente já revelei a resposta aí, hein? O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deva transmitir e que provenham de espíritos estranhos? Sim. Essa influência é que é o fator anímico. Sim, porquanto, se não lhes forem simpáticos, ele pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores, mas ele não influencia os próprios espíritos. Trata-se de um mau intérprete. Então, o médium, ele vai ser um bom ou um mau intérprete. Então, o fator anímico vai influenciar de maneira positiva ou negativa, dependendo do médium, não é mesmo? Às vezes, um espírito, como a gente viu em várias situações na série André Luiz, ele chega esbravejando, ele chega gritando. O médium mais treinado, mais comedido, ele vai filtrar tudo aquilo e vai fazer uma interpretação do que o espírito está tentando dizer e o que ele precisa ser atendido, né, a necessidade desse espírito, e ele vai passar da maneira mais fiel possível. Esse é o médium treinado, né, aquele que estudou e treinou bastante. Exatamente, Cláudia, disciplina mediúnica, exatamente. A cristalização, o que seria a cristalização? A cristalização, gente, nada mais é do que a fixação mental. E essa fixação mental provoca o animismo, ou seja, a manifestação do próprio espírito do médium. Então, ele tem aquela ideia fixa de um problema que ele teve anteriormente, e na manifestação, lembram-se, com a aproximação de entidades que provavelmente já dividiram aquela situação com o médium, ele vai passar ele vai se manifestar e vai ser uma manifestação do espírito do médium, não do desencarnado. O Peralva, ele traz um exemplo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Veja bem, solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: "Quem me socorre? Quem me socorre?" E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: "Covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher?" Essa parte, gente, está na parte que André Luiz e Hilário, que são os estudantes, né, que estão acompanhando lá, fazendo o trabalho, em companhia do assistente Aulos. Eles visitam um grupo que é dirigido por irmão Raul Silva, e a cena acima aparece no capítulo, depois, se vocês quiserem ler na íntegra, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Emersão do Passado. Ela fala assim: "Serei totalmente culpada, meu sangue condenará o seu nome infeliz." Notemos que isso agora é o Peralva falando. Notemos que todos os indícios revelam à primeira vista as características de uma comunicação mediúnica. Então, do jeito que a médium ela se expressou, você pensa que tem ali um espírito de desencarnado. E, na verdade, não, é um fenômeno anímico.
ou um fenômeno não mediúnico, as características de uma comunicação mediúnica. Contudo, estamos apenas diante de um autêntico fenômeno de animismo. A senhora enferma, com a mente cristalizada, ou seja, fixada no passado, identifica-se com cenas desagradáveis às quais está diretamente ligada. E por que aconteceu isso? Porque veio, então, as entidades se aproximaram dela. E ela, como ela estava fixada naquilo, provocou, através do contato magnético, provocou essa comunicação, que é essencialmente anímica, porque é da própria médium. Tá? Isso acontece com muita frequência. Olha só, a explicação, né, que consta no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ante a aproximação de um antigo desafeto que ainda a persegue, então ela tem aí um obsessor, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo no século passado. Aí o Aulus, que é o instrutor, né, que está acompanhando André Luiz Hilário, fala assim, sem dúvida, em tais momentos é alguém que volta do passado a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou eletrochoque, que eram tratamentos dados naquela época para as pessoas ditas insanas, né? Entretanto, para nós, né, espíritas, o Aulus está ensinando, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Olha só, o Aulus explicando que ela é uma enferma espiritual e que necessita de amparo moral e cultural. É por isso que numa comunicação mediúnica, se a gente está numa reunião mediúnica, não importa ficar, principalmente os médiuns de apoio, não importa ficar pensando se aquela comunicação ela é anímica ou se ela é mediúnica, porque aquele espírito que se manifesta, seja ele do médium, ou seja ele um espírito desencarnado, necessita do diálogo, necessita do amparo e necessita de um trabalho de atendimento fraterno. Né, por essa razão, porque trata-se também de uma alma enferma. Oi, Rosana, muito prazer de tê-la aqui. Você se lembrou, né, desse caso? Exatamente. Olha só, esse amparo moral que eles estão se referindo, a que alude o assistente, podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. É isso que nós devemos dar a esse espírito, a essa manifestação, seja ela mediúnica ou não. O cultural seria ministrado pelo estudo evangélico e doutrinário que, além do esclarecimento, vai operar modificações nos centros mentais, reajustando a mente, porque essa médium, como a gente vê, ela está aí fixada, né, numa situação do passado. E concluindo, é oportuno perguntemos: podem os serviços mediúnicos prescindir do evangelho e da doutrina? A resposta, cada um a encontrará na própria consciência. Por isso, nas reuniões mediúnicas, nós não podemos dispensar o evangelho, o estudo do evangelho e da doutrina espírita, porque são essas ferramentas que a gente vai usar durante a reunião mediúnica, principalmente os dialogadores, né, para conversar, dialogar e atender esses espíritos necessitados, seja o espírito do médium, seja o espírito desencarnado, tá? Continuando aqui, na reunião mediúnica.
No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali tivesse realmente um espírito a se comunicar. Então, o médium nessas condições deve ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Isso são palavras de Aulos, né, o instrutor espiritual, né? Nós não podemos dispensar aquela comunicação só porque ela é do médium, dispensar essa comunicação e não dar a devida importância. Não, nós temos que dar a devida importância, porque aquele espírito precisa de atenção também. Por isso, a direção de trabalhos mediúnicos pede, sem nenhuma dúvida, muito amor, compreensão e paciência, virtudes que, somadas, dão como resultado aquilo que os instrutores classificam como tato fraterno, a fim de que não sejam prejudicados que em tais condições se encontram. Se o dirigente das sessões mediúnicas não é portador de sincera bondade, acreditamos que pouco ou nenhum benefício receberá o médium no agrupamento. Então, todos ali estão em tratamento, né? Ou seja, o espírito do médium, ou seja, o espírito do desencarnado. E aí a gente vê, vou voltar aqui um pouquinho, a gente vê como é importante o dirigente da reunião mediúnica, olha a responsabilidade, né? Aí talvez você pergunte, né? Uma coisa que eu me perguntei, talvez vocês também tenham passado pela mente. Mas se eu estou numa reunião mediúnica, como é que eu vou saber se aquilo é anímico ou não? Olha, não vai saber, tá? Não vai saber, a não ser que tenha lá um médium vidente, né, que vê se tem um espírito ou não se comunicando, você não vai saber. Agora, é importante? Não, porque aquele espírito que está se comunicando, que é o espírito do médium, né? Então já temos aí um fator anímico, é de vital importância também que ele seja evangelizado, que ele seja dialogado com esse espírito. Então não importa nesse momento, né? Principalmente aqueles que servem de apoio na reunião mediúnica, tem que se concentrar, ficar em oração e vibrar pelos trabalhadores daquele momento, né, os encarnados e desencarnados, vibrar a favor, né. O médium inclinado ao animismo é um vaso defeituoso, que pode ser consertado e restituído aos serviços, pela compreensão do dirigente ou destruído pela sua incompreensão. Olha a responsabilidade. Reajustado pacientemente com os recursos do quê? Da caridade evangélica, que pode transformar-se em valioso companheiro. Incompreendido, ele vai acabar sendo vitimado de obsessão. Então, é por isso daí a importância, não é mesmo? De que esse médium que tem ali inclinado a dar manifestações anímicas tão somente, ele precisa de ajuda, ele precisa também ser atendido. Daí a importância do estudo, daí a importância da seriedade, né? E todas as características de médium sério. Necessidade de os dirigentes e colaboradores no setor mediúnico se munirem de recursos evangélicos, a fim de que as tarefas assistenciais a seu cargo apresentem aquele sentido edificante e construtivo que é de se almejar as atividades espiritistas cristãs. Então, o evangelho é fundamental. Não? As mensagens de Cristo são fundamentais nesse momento, né? E veja, a mensagem principal de Jesus é a lei do amor, não é mesmo? Então, é necessário e imprescindível que os dirigentes, não só os dirigentes, mas também todos os trabalhadores daquele momento, né, encarnados, realmente se munirem de recursos evangélicos, para que haja, então, sucesso no atendimento desse espírito, né? E com o tempo ele vai melhorando, com o estudo, e com o estudo do Evangelho, com o estudo da doutrina espírita. Continuando,
Nós temos aqui algumas conclusões para discutir, né? Porque André Luiz, ele fala tudo aquilo que o Aulus falou sobre aquele caso daquela senhora, ele fala assim: mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. A fixação mental é que provocou o animismo, com a aproximação das entidades, né? Imaginemos agora o que pode ocorrer se uma criatura em tais condições busca o núcleo mediúnico onde apenas funciona o intelectualismo pretensioso, seguido da doutrina periférica, sem o menor sentido de fraternidade. Então, se esse médium não é tratado da maneira como deve ser tratado, com paciência, com estudo do evangelho, se é um grupo que se baseia, que é muito pretensioso, se baseia apenas em teorias, e não dá, e fala, não, essa comunicação não é válida, porque você está se comunicando somente o seu conteúdo como espírito, sem o menor sentido de fraternidade. Olha o que poderia ocorrer com ela. Poderia fazer o quê? Ficar sujeita à obsessão. Porque lembra, aquela senhora, ela estava sendo perseguida por um espírito. Ela tem um obsessor. Se ela não está no grupo mediúnico, onde a fraternidade, o amor fraterno é exercido, a situação dela pode piorar. Aí a responsabilidade, né? Então, ao invés de compreensão, tal criatura, porque ele pergunta o que vai acontecer se não houver um atendimento fraterno, né, um sentido fraterno. Ele vai falar, ao invés de compreensão, tal criatura encontrará, sem dúvida, a ironia e a má vontade, acompanhadas, via de regra, do comentário maledicente. Ao invés de companheiros interessados no seu reajustamento, encontrará verdugos fantasiados de doutrinadores. Então, os próprios doutrinadores vão se tornar obsessores daquela médium, né? Ao invés do socorro que se faz indispensável, ver-se-á defrontada impiedoosamente por companheiros, às vezes até bem intencionados, né? As pessoas às vezes não sabem o que estão fazendo, que em nome da verdade, entre aspas, ou melhor, das suas verdades, não lhe compreenderão o aflitivo problema. Daí, gente, a responsabilidade grande que é aqui, né? A Ismênia está colocando aqui, vou ler para vocês, com certeza o apoio vibracional é extremamente importante para o médium, sermos todos disciplinados, estudando sempre. Isso mesmo, Ismênia, isso mesmo, resumindo, é isso mesmo. Olha, gente, o nosso estudo está chegando ao fim. Esses são os livros que foi baseado, se vocês quiserem se aprofundar, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é uma leitura fundamental, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, e Diversidade de Carisma, de Hermínio Miranda.